Meu nome é Demerson Dias. Sou funcionário concursado da Justiça Eleitoral há mais de 30 anos, 20 dos quais atuei como dirigente sindical. E esta é uma manifestação em desobediência civil, na medida em que funcionários da Justiça Eleitoral são firmemente desaconselhados a manifestar publicamente suas posições políticas, por obra de um entulho autoritário que sobreviveu à Constituição de 88 através do Código Eleitoral. Portanto, a manifestação política na Justiça Eleitoral ocorre sob o risco da clandestinidade ou não ocorre. E eu me sinto obrigado, como cidadão, como ex-dirigente sindical e também como funcionário público, a declarar o meu estarrecimento com a ocupação das universidades por força militar, a mando da Justiça Eleitoral. Não me lembro, em 30 anos da Justiça Eleitoral, em que uma ação desse tipo e desse porte tenha ocorrido, na medida em que é de conhecimento amplo que nas universidades prospera a liberdade plena de opinião. Mas eis que a Justiça Eleitoral realiza uma operação digna de organização militar, ocupando no mesmo dia dezenas de universidades. E, no entanto, repousa nos escaninhos da justiça uma acusação contra uma das candidaturas que envolve não apenas manipulação do eleitorado, como até o uso de caixa 2. Para essas denúncias, a Justiça Eleitoral utiliza um comando protocolar, enquanto que o poder de polícia, que também a Justiça Eleitoral possui, é destinado exatamente aos opositores daquela candidatura. Não é esse o poder judiciário que eu aprendi a respeitar e com o qual eu me sinta comprometido. E já que a Justiça Eleitoral não se importa que setores de órgãos militares, ou melhor, pessoas militares, funcionários militares, se manifestem de forma tão ardorosa contra a democracia e em favor de práticas fascistas, acredito também que a Justiça Eleitoral não vai se importar que um de seus funcionários se manifeste exatamente em sentido contrário, em favor da democracia, contra o risco totalitário no país. O judiciário, no qual eu me referencio, é o de Evandro Lins e Silva, Vitor Nunes Leal, Hermes Lima, Gonçalves de Oliveira e Antônio Carlos Lafayette. Esses não se curvaram nem mesmo aos canhões da ditadura. E o Poder Judiciário não pode se calar quando um coronel acusa não uma, mas 2 vezes ministros do Supremo Tribunal Federal e inclusive a presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Da mesma forma, o Poder Judiciário não pode e não deve parecer imune ao que ocorre na sociedade. Uma coisa são os autos dos processos e as manifestações da magistratura. Outra coisa é fechar os olhos ao clima de violência, ao autoritarismo e ameaças fascistas, que não são meramente episódicas, pontuais,
existem pelo menos 2 mortes no país derivadas do processo eleitoral. Mestre Moa, do Catendê, e Lisa Furtado, em Alagoas, transexual. Pessoas portando armas e digitando seus votos diante da urna, filmando, como se a democracia tivesse qualquer coisa a ver com estar armado. Mas essa é uma mentalidade que prospera, impulsionada por uma das campanhas, e a Justiça Eleitoral parece entender que isso está dentro de um escopo de democracia. De qual democracia estamos falando? Nas 2 ditaduras que o país teve, as funções eleitorais democráticas foram suspensas. Num regime ditatorial, a justiça eleitoral é inútil. Juízes foram perseguidos, jornalistas foram mortos, e muitos brasileiros morreram, foram torturados, como alguns estão sendo hoje nas ruas do país. E ao fechar os olhos para essa situação e tratar como uma situação normal, a Justiça Eleitoral está dando um péssimo exemplo ao país. Nós não podemos tolerar a intolerância. E um dos piores gestos de intolerância é a invasão do ambiente acadêmico, que denunciava não a candidatura, mas o fascismo. A Justiça Eleitoral não pode se contrapor à luta contra o fascismo. Do contrário, ela não sabe cumprir o seu papel enquanto defensora e promotora da democracia. Por último, eu quero dizer aos cultuadores da violência, de inspiração fascista, e que depositam a sua coragem numa arma de fogo, que talvez eles não tenham sido avisados, ou talvez precisem consultar a história, porque suas posições são ultrapassadas. O mundo inteiro olha hoje para o processo eleitoral brasileiro lamentando esse papel em uma das candidaturas. Lamentando porque o fascismo não é apenas algo que ocorreu na história da humanidade, mas é um regime e modelo político repudiado pela quase totalidade da civilização. Mas, para esses que cultuam poder bélico quase que num complexo fálico e que são capturados de forma pueril pela indústria da guerra, eu gostaria de dizer que a violência não é um argumento de quem se dá o respeito. Porque quem precisa oprimir o outro para achar que seu argumento vale alguma coisa, na verdade não vale nada. As autoridades do país podem estar hesitantes, talvez até receosas ou cativadas por esse poder militar. Mas essa não é a atitude corrente no país. A única certeza que existe nesse cenário é que qualquer investida autoritária será derrotada, cedo ou tarde. Se essas pessoas tivessem coragem de apresentar seus argumentos e vir à sociedade debatê-los, talvez descobrissem que são incapazes de debater ideias. E por serem incapazes de debater ideias, elas provavelmente também não sabem que as ideias são à prova de balas. Obrigado.